Salve humanidade, meu nome é Michel, eu sou psicólogo especialista da área da psicologia junguiana e nesse vídeo vou estar lendo trechos de resumo que eu fiz das obras de Nise da Silveira, uma psiquiatra brasileira, também junguiana, do livro Jung, Vida e Obra, e de Marie-Louise von Franz, no livro Tipologia de Jung, sobre os tipos psicológicos, para a gente poder compreender um pouco mais dos fenômenos que causam nossa mente, nossa forma de comunicação, nossa forma de entendimento do mundo e como o outro também interage, assim, desfazendo algumas lacunas quando a gente tem uma má comunicação, uma má interpretação do outro e de nós mesmos. Então, vamos seguir pela leitura. O texto, funções dos tipos psicológicos em Carl Jung. São 4 essas funções de adaptação da espécie. E desses 4 pontos cardeais que a consciência usa para fazer o reconhecimento do mundo exterior e orientar-se, temos a sensação, o pensamento, o sentimento e a intuição. A sensação constata a presença das coisas que nos cercam e é responsável pela adaptação do indivíduo à realidade objetiva. O pensamento esclarece o que significam os objetos. Julga, classifica, discrimina uma coisa da outra. O sentimento faz a estimativa dos objetos, decide do valor que tem para nós e estabelece julgamentos como o pensamento, mas a sua lógica é toda diferente. É a lógica do coração. A intuição é uma percepção via inconsciente. É a apreensão da atmosfera onde se movem os objetos, de onde vêm e qual o possível curso do seu desenvolvimento. Todos possuímos as 4 funções, entretanto, sempre uma dentre elas se apresenta mais desenvolvida e mais consciente que as 3 outras. Daí ser chamada função principal ou função superior. Cada indivíduo utiliza de preferência sua função principal, pois manejando-a consegue melhores resultados na luta pela existência. Na grande maioria das pessoas, uma única dessas funções desenvolve-se e diferencia-se roubando energia às outras. Sendo a função principal de cada indivíduo a arma mais eficiente de que este dispõe para sua orientação e adaptação no mundo exterior, ela se torna o seu habitus racional. É esta função, pois, que vem dar a marca característica aos tipos psicológicos. Desde que as 4 funções podem ser extrovertidas ou introvertidas, resultam 8 tipos psicológicos. Tipo pensamento extrovertido, tipo sentimento extrovertido, tipo sensação extrovertida, tipo intuição extrovertida, tipo pensamento introvertido, tipo sentimento introvertido, tipo sensação introvertida, tipo intuição introvertida. Então, vamos começar aqui pela descrição dos 4 tipos extrovertidos. O tipo pensamento extrovertido. A personalidade consciente é extrovertida e o pensamento, função principal, está dirigido para o exterior. Sua atitude tende a constantemente a estabelecer ordem lógica, clara e entre as coisas concretas. O raciocínio abstrato não atrai o tipo pensamento extrovertido. Ele poderá bater-se com entusiasmo pela liberdade, mas, acossado por alguém que lhe pareça para dizer o que entende por liberdade, não se interessará por definir-lhe o conceito. Este tipo gosta de fazer prevalecer seus pontos de vista que coordena de maneira rígida e impessoal, tornando-se muitas vezes autoritário, principalmente no círculo de sua família. Sua conduta é pautada segundo as regras rigorosas, dentro de seus princípios, os quais ele aplica também aos outros, sem fazer a estimativa de nuances pessoais. Os representantes desse tipo que mais se destacam são hábeis políticos, homens de negócios, advogados brilhantes, que rápido encontram os fatos básicos das situações que têm em mãos, excelentes organizadores de serviços científicos, de firmas comerciais ou de setores burocráticos. O ponto fraco desse tipo é o sentimento função inferior. O sentimento, né, que é a função inferior. Embora capaz de afeições profundas, tem grande dificuldade em expressá-las. Por isso é sempre mais apreciado no seu meio profissional e social,
que entre os membros da própria família. A esposa e os filhos de um tipo pensamento extrovertido não se acreditam amados, tanto quanto são na realidade, pois ele nunca sabe encontrar maneiras adequadas de exprimir seus íntimos sentimentos. De outra parte, não são raras súbitas e violentas explosões de afeto que até poderão atingir graus perigosamente destrutivos. Estes fenômenos são decorrentes de uma função sentimento indiferenciada e inconsciente. Tipo sentimento extrovertido. Esse tipo mantém adequada relação com os objetos exteriores, vivendo nos melhores termos com seu mundo. É acolhedor e afável. Irradia calor comunicativo que torna o indivíduo desse tipo o centro de amigos numerosos, mas ele sabe fazer a correta estimativa desses amigos. Facilmente pesa suas qualidades positivas e negativas, e assim não forma ilusões sobre as pessoas com quem convive. Essa capacidade de segura avaliação afetiva poupa-o das decepções que são as habituais agruras do tipo pensamento. Nem lhe acontece como aquele ser subitamente submerso por explosões de sentimentos. Permanece, em geral, fiel aos valores que lhe foram inculcados desde a infância. As manifestações de sua afetuosidade são exuberantes e, não raro, parecem excessivos aos olhos de outros tipos. Quando o tipo sentimento extrovertido entrega-se à vida pública, pode tornar-se um grande líder, fascinando pelo apelo emocional de sua personalidade, mais que pela originalidade de seu pensamento. Nos círculos íntimos, dá os mais agradáveis amigos e amigas, pois poder-se-á dizer que foi esse tipo que inventou a arte da amizade. Seu calcanhar de Aquiles é o pensamento, sobretudo o raciocínio abstrato. A matemática, a reflexão filosófica são áreas onde esse tipo não se move à vontade. Prefere a medicina, as ciências diretamente ligadas ao homem, a poesia lírica, a música romântica, enfim, as coisas que o toquem na esfera afetiva. Essa pessoa tão transbordante de calor humano surpreende muitas vezes seus íntimos quando formula julgamentos críticos extremamente duros e frios, com um caráter de sensações definitivas. Se o controle da função superior falha, desgaste, cansaço, doença, os pensamentos negativos emergem. E, por serem produzidos pela função inferior de um extrovertido, têm as marcas da introversão, voltando principalmente contra o próprio indivíduo que se vê, sem motivos objetivos, destituído de todo valor, incapaz para quaisquer realizações. Entenda-se que não se trata aqui de inferioridade da função pensamento no sentido quantitativo, mas de uma função que não foi afiada pelo uso, que não se diferenciou suficientemente. Tipo sensação extrovertida. Esse tipo extrovertido compraz-se na apreciação sensorial das coisas. Se vai a uma reunião social, saberá descrever como estavam vestidas as pessoas e imediatamente reconhecerá a qualidade dos móveis, dos tapetes. Ele parece segurar os objetos entre o eixo de seus olhos, como entre as hastes de uma pinça, diz Jung. Ama os prazeres da mesa, o conforto das habitações. Relaciona-se de modo concreto e prático aos objetivos exteriores. Adapta-se facilmente às circunstâncias, possuindo seguro sentido da realidade. Pertence a esse tipo aqueles de quem se diz correntemente que sabem viver. Contam-se entre seus expoentes engenheiros, mecânicos, mestres na profissão, industriais e comerciantes que alcançam grandes êxitos em seus campos. O tipo sensação extrovertida repele as questões teóricas de caráter geral. O importante para ele é a descrição minuciosa, exata dos objetos.
Procura sempre explicar os fenômenos pela sua redução a causas objetivas já bem estabelecidas. As hipóteses de interpretações no domínio científico parecem-lhe sempre fantasiosas. E atenção às manifestações da vida subjetiva se lhe afigura sintoma de doença ou pelo menos coisa inútil. É eficiente e prático, mas como a intuição é a sua função inferior, acontece frequentemente que não percebe o desdobramento de possibilidades novas. Isso tem sido motivo do fracasso surpreendente de muito industrial ou comerciante hábil. A intuição pouco desenvolvida não somente falha, mas muitas vezes segue pistas erradas ou apreende de preferência as possibilidades negativas dos objetos, sendo a função inferior de um extrovertido. Será necessariamente introvertida e, por isso, elaborada de preferência premonições sobre doenças e infortúnios que possam cair sobre o indivíduo. Este quadro apresenta-se quando, por exemplo, o tipo sensação extrovertida embriaga-se. Tem uma astenia gripal ou se sente demasiado fatigado. Então, revela seu outro lado, a intuição inferior. Devido ao seu caráter arcaico, pouco diferenciado, comprar-se também com as místicas de baixo nível, histórias extravagantes de fantasmas e superstições. O observador prevenido muito se espanta ao descobrir que aspectos justamente de seus amigos mais realistas. Tipo intuição extrovertida. Esse tipo está sempre farejando novas possibilidades, coisas que ainda não assumiram formas definidas no mundo real. Sabe antes de todos os outros quais as mercadorias que serão mais vendáveis no próximo ano, quais as indústrias que terão melhores perspectivas de prosperar, ou pressente o rumo futuro dos acontecimentos políticos. No campo da ciência, está sempre interessado pelas aquisições mais inovadoras e no campo da arte, descobre o pintor, hoje desconhecido, que será aceito como um gênio daqui a 30 anos. Empreende várias iniciativas ao mesmo tempo, pois como deixará de agarrar probabilidades tão vantajosas que, por assim dizer, oferecem-se a ele enquanto os outros em torno nem sequer as percebem. Se facilmente dá início a atividades novas, também do mesmo modo as abandona a meio caminho para começar outra coisa que de repente o fascinou. Não lhe agradam as situações estáveis, dentro das quais se sente como um prisioneiro. Sua função principal arrasta-o para frente. E se não der atenção à função do real, à sensação, que é o seu ponto fraco, outros colherão o que ele semeou. Acresce que, sendo que este tipo extrovertido, sua função inferior é a sensação, é introvertida, e como tal, tende a recuar do mundo exterior e seus problemas. Está ainda aderida ao inconsciente, por isso, quando as circunstâncias espaciais lhe permitem entrar em cena, fará o indivíduo subitamente descobrir nas coisas que o cercam aspectos não pragmáticos que o deslumbram e emocionam fora das medidas comuns. Passemos à descrição dos 4 tipos introvertidos. Tipo pensamento introvertido. É o tipo pensamento que considera as ideias gerais, aquilo que há de mais importante. Quando aborda um problema, procura, antes de tudo, situar ideias e pontos de vistas que lhe permitam uma visão panorâmica dos temas a estudar. Ideias gerais mal digeridas, mal diferenciadas, confundidas umas nas outras, põem os indivíduos desse tipo irritadíssimo contra quem as apresenta em tal estado. Ao contrário do pensamento do extrovertido, que se contenta de pôr ordem lógica entre as ideias já existentes, o pensador introvertido interessa-se principalmente pela produção de ideias novas ou pela busca de origens audaciosas, jogos do espírito.
Valoriza os dados empíricos secundariamente, apenas para documentar suas teorias e não porque lhes atribui interesse próprio. Os matemáticos teóricos, os filósofos criadores de concepções do mundo, aqueles que se deleitam nas especulações filosóficas ou científicas, são os mais altos expoentes desse tipo psicológico. Seus sentimentos são fortes e genuínos e manifestam-se de modo primitivo, poder-se-á mesmo dizer selvagem, pois emanam da função inferior que é caracteristicamente indiferenciada. Marie-Louise von Franz compara a expressão de afetos ao tipo pensamento introvertido aos jatos de lava de um vulcão. Poderá ferir e destruir, mas sem intenção malévola, como uma força da natureza. O sentimento inferior do tipo pensamento introvertido é semelhante na sua diferenciação ao do tipo pensamento extrovertido. Todavia, com uma diferença fundamental. É extrovertido, isto é, dirige-se ao objetivo e manifesta-se em toda a sua pujança, enquanto no outro, caso os sentimentos, caso os sentimentos ponham encontram-se formas de expressão. Na sua vida afetiva, esse tipo diz sim ou não, ama ou odeia. É por este motivo que costuma julgar aqueles que têm o sentimento como função superior, algo calculistas nas suas amizades, capazes de tolerar certas pessoas movidos por interesses espúrios. A crítica não é justa, a função sentimento, sendo bem diferenciada, consegue discernir nuances, discriminar qualidades positivas em meio às qualidades negativas e assim aceitar criaturas que os tipos pensamentos eliminam abruptamente. Tipo sentimento introvertido. As pessoas desse tipo apresentam-se calmas, retraídas, silenciosas, são um pouco abordáveis e difíceis de compreender, porque, sendo dirigidas por força subjetiva, suas verdadeiras intenções permanecem ocultas. Daí algo de enigmático envolve-as. Seus sentimentos são finamente diferenciados, mas não se exprimem externamente. Desdobram-se em profundeza, são secretos e intensos. As relações com o objeto são mantidas dentro de limites aqui, e essa intuição primária dirige-se para o mundo exterior, enquanto no tipo extrovertido ela se aplica ao indivíduo e seus problemas pessoais, pois sempre a função inferior move-se contra a corrente com relação à função superior. É um encontro difícil da intuição inferior com a sensação superior. Quando um flash de luz, uma fantasia arquetípica concernente a acontecimentos futuros irrompem no campo da consciência, os tipos de sensação sofrem vertigens. Essas percepções de ideias ou de imagens e movimentos teriam de ser assimiladas justos pela função especialmente apta para trabalhar com dados reais, estáveis e presentes, o que se torna de fato uma contradição perturbadora. Tipo intuição introvertida. Este tipo é sensível à atmosfera dos lugares e às possibilidades novas que as coisas possam oferecer, mas se não sentem atraídos a seguir pistas que o seu faro de passagem apreende no mundo real. O exterior interessa muito secundariamente, pois sua função principal está voltada para o interior. As múltiplas solicitações da realidade externa, quando excessivas, chegam a ser vivenciadas por esse tipo com algo torturante. As características essenciais deste tipo é sua aptidão para aprender o encaminhamento dos processos que se desdobram na profundeza do inconsciente coletivo, as transformações, as elaborações de seus conteúdos em diálogo com as condições do tempo e da história. É assim que entre os representantes mais puros deste tipo, encontra-se num nível primitivo. O feiticeiro que guia os destinos de sua tribo, os profetas nas religiões altamente espiritualizadas e os artistas visionários
que são os únicos profetas aceitos em nossa época, né? Pelo fato da função do real ser a sua função inferior, este tipo não consegue executar seus numerosos projetos. Cansa-se facilmente, aborrece-se de coisas que já lhe afiguram óbvias enquanto sua tradução em termos da realidade. Realiza-se com uma lentidão que lhe é dura de tolerar. Para esse tipo psicológico, os acontecimentos exteriores permanecem um tanto nebulosos, devido à sua incapacidade de registrar rapidamente aquilo que ocorre diante de seus olhos e de fixar seus detalhes precisos. Assim será a pessoa menos apta para prestar testemunhos sem a intenção consciente de mentir. Poderá contar histórias fabulosas, levado pela própria fantasia, cujo prazer é precisamente distanciar-se da realidade cotidiana. O constante desejo de pôr-se a salvo das engrenagens do mundo real, experimentados pelo indivíduo introvertido como um envolvimento opressivo, representa duplo perigo. O primeiro seria a perda de contato com a realidade, que o desgarraria da vida normal. O segundo decorreria da condição aparentemente insólita de que é na crise da tensão entre as funções opostas, onde se acendem sua chama criadora. Quando não há exercício da função do real, as intuições dispersam-se em divagações inconscientes. A experiência demonstra que se um mecenas põe o místico ou artista visionário ao completo abrigo da luta pela vida, sua função superior decai e sua atividade criadora estanca. Então, essa é a parte do livro Jung, Vida e Obra de Nise da Silveira. Eu vou estar lendo agora o resumo do livro Tipologia de Jung, que foi feito por Marie-Louise von Franz e colaboradores, para a gente dar continuidade e depois estar falando para você outras formas, outros fenômenos que eu tenho percebido nessa nova natureza, né, que a gente tem entrado na modernidade constante, desenvolvimento ou aprisionamento da nossa mente. Então, vamos dar continuidade. Então, continuando com a nossa leitura, agora vamos para o breve resumo sobre a tipologia de Jung, ensaio sobre a psicologia analítica, um livro de Marie-Louise von Franz e James Hillman. Nessa parte, nesse trecho, apenas a parte da introdução do livro, onde que Marie-Louise von Franz vai, então, nos dar alguns aspectos mais detalhados e, quem sabe, até mais desmistificados sobre como funciona essa tipologia, tá? E então vamos começar. Von Franz aponta que a melhor pergunta para se fazer quando quer descobrir seu próprio tipo psíquico é o que eu mais costumo fazer, pois mesmo um tipo extrovertido acredita ser introvertido e preocupado com a sua mente ou sonhos. Por mais que esse tipo se interiorize 1 minuto ao dia, aquele mísero minuto é o que importa, pois se sente mais perto de si mesmo. Talvez deveríamos perguntar: qual sua maior aflição? Onde está o seu maior sofrimento? Onde se sente diante do maior obstáculo da sua vida? Essas perguntas apontarão para a função inferior que retornarei posteriormente neste resumo, tá? Sabendo do tipo inferior, será mais fácil analisar quais tipos superiores foram desenvolvidos. E apesar de que von Franz também aponte que duas funções superiores podem ser desenvolvidas tão bem quanto é difícil dizer se um tipo é pensativo intuitivo ou um tipo intuitivo com pensamento bem desenvolvido, por ambos se equipararem. Daí que ela sugere a questão: a pessoa sofre mais com obstáculos advindos dos fatos da percepção ou dos problemas sentimentais? Assim, podemos direcionar qual a primeira e qual a segunda função bem desenvolvida, ou superior. E é claro que isso não funciona como um joguinho onde poderemos compreender de forma espontânea nossos tipos.
Requer análise pessoal ou psicológica para revelar essa investigação. Porém, saber os tipos e funções nos ajudam a direcionar melhor nossos conflitos para resoluções interpessoais, ou seja, nas relações do dia a dia, na compreensão de si e dos outros. Von Franz, então, dá suas considerações gerais do problema de assimilação da função inferior, onde parte da formação da consciência na primeira infância a partir do inconsciente. O inconsciente é um fato primário e a consciência é secundária, ou seja, a totalidade do inconsciente e a estrutura da personalidade precedem a personalidade que denominamos o nosso eu ou o ego. Um erro que cometemos é de acreditar que podemos elevar a função inferior como se pescássemos um peixe de um rio turbulento, e assim poderíamos educá-la, para adquirirmos um poder do inconsciente ou dos arquétipos anteriores a nós. A função inferior é quase integralmente ligada ao mais profundo inconsciente e ao que podemos tomar de empréstimo de sua força surgem nos sonhos ou quando conseguimos assimilar algum aspecto sombrio ou sentir seus efeitos nas irracionalidades do dia a dia. Mas apenas até aí que conseguimos observá-la, passar em nossas vidas e perturbar nosso comportamento. Nunca iremos domá-la como se fosse um animal próprio para a domesticação. Há também um aspecto muito positivo no campo da função inferior, uma grande concentração vital. Quando esgotamos a função superior ou esta se estagna, a função inferior é capaz de repor essas energias através de novos potenciais da vida, estimulantes, como se renascesse e desejasse ser uma nova pessoa. Ela também tem um aspecto de inadaptação, como pessoas idosas acostumadas sempre a exercer um certo tipo de trabalho, ao se aposentar, elas se sentem muitas vezes desamparadas, tendendo à depressão por não reencontrar novas potências de ser que renasçam do seu inconsciente. Assim, acabam adquirindo o hábito de ocultar sua personalidade inferior com a pseudo-reação substituta. Por exemplo, um tipo pensativo muitas vezes não expressa normalmente seus sentimentos, o extrovertido, ou não compreende os sentimentos das pessoas com quem convive, o introvertido. Quem o observa por fora o considera uma pessoa fria e insensível, quando a verdade é que não conseguem expressar os sentimentos ou expressam em momentos que esgotam essa energia antes de poderem se amostrar para os próximos. O mesmo erro é acreditar que o tipo sentimento não pensa, quando esse tipo tem constantemente pensamentos profundos e genuínos. Mas esses pensamentos não se modulam de uma forma que o tipo sentimento consiga expressar de sua maneira quando fala ou escreve. Durante um exame, o pensamento foge, mas quando chega em casa, o pensamento desobediente reaparece em ideias. A vida moderna não tem misericórdia com essas funções inferiores, e isso nos leva a dissimular reações não genuínas. Tomam as reações do coletivo, banalizando quando não interpostos, para apresentar um pensamento ou um sentimento nos momentos de pressão. Fazem uma mescla de frases já ditas ou expressões comuns aprendidas ao longo da vida para facilitar, quando defrontados, a mostrar algo que não é típico de suas funções superiores. E o mesmo se aplica aos intuitivos, cuja função inferior seria a sensação, onde apenas seguem os modos convencionais de lidar com a sociedade. Em alguma situação, o intuitivo precise usar sua função inferior da percepção, sente-se atraído pela ideia de esculpir, modelar, trabalhar com as mãos em alguma arte, exteriorizando seu propósito intuitivo com um material concreto. Ao realizar sua arte, ainda de forma infantil, talvez sentem que algo cresceu em seu interior, mas de súbito a intuição afirma: isso deveria ser ensinado a todas as pessoas, em todas as escolas. Está falando comigo, é? Então se voltam para a intuição e pensam em todas as possibilidades de estudos da arte que a humanidade desenvolveu, de sua composição, acreditando até mesmo que isto seria a chave do conhecimento da divindade que salvará a todos.
O intuitivo introduz um mundo inteiro, deixando de considerar apenas o prático, que era produzir sua arte. E a função principal delira, saindo do seu contato com a Terra e novamente voltando para o abstrato ar das ideias futuristas. Eita. Von Franz também aponta para o inverso quando a função inferior invade a superior e a falsifica de algum modo. Um exemplo apresentado é no tipo perceptivo ou sensorial. Esse tipo costuma ser excelente em sua relação com o movimento material, tais como dinheiro e trabalho. Contudo, há o exagero inevitável de alguns momentos da vida. Imaginam possibilidades sombrias onde poderia sofrer um acidente ou despertar sua alma utilizando de métodos obscuros que chegou para si em algum anúncio. Assim, ou tem medo de ser incapacitado do trabalho e passa a empilhar dinheiro e objetos sem uso como um acumulador, ou gastam fortunas em pseudo-soluções fajutas que nunca dão um descanso para esta pessoa, entrando no prejuízo financeiro e muitas das vezes falindo também. A intuição inferior negativa está para as possibilidades ruins, neste mixtum compositum neurótico de tipos que não conseguem mais exercer sua função superior, há um estágio de transição onde conhecer bem o próprio tipo psíquico poderá evitar estes fenômenos desgastantes e trabalhar bem sua própria vontade. Von Franz também aponta para o desenvolvimento da percepção que dá certo sentido da realidade e a intuição como capacidade de antecipar um problema, para não agir tão desavisadamente. Não há campos intermediários de apoio, mas se a análise psicológica puder levar ao desenvolvimento de suas funções de apoio, poderá vencer a dificuldade com as funções intermediárias. A mestra e doutora refere que é bom ter em mente que jamais deverá passar diretamente para a função inferior, pois a vida fará isso normalmente, pois os aspectos biológicos da mente são indiferentes às nossas capacidades cognitivas. Em suas respostas para uma entrevista, Von Franz diz também sobre a fuga da análise, onde frequentemente artistas ou até racionalistas também pensam que, se analisados, irão educar sua função inferior e perderão assim sua criatividade. Isso é impossível, pois mesmo que o analista seja estúpido bastante para tentar fazer isto, não conseguirá. A função inferior é como um cavalo indomável. Pode ser subjugado tanto quanto não fazemos coisas estúpidas todo dia, o tempo todo. É como dizer à fera: eu não fustigo você se você não me derrubar. Isso é o máximo que se pode conseguir com a função inferior, nunca governar ou educá-la, mas com inteligência de ceder, poderá organizá-la de forma que esta não lhe derrube em momentos ruins. Aquilo que é inconsciente para ambos os aspectos, extrovertidos e introvertidos, não aparece em projeções externas. Aos extrovertidos, poderá o inconsciente se manifestar como uma visão ou fantasia, de forma ingênua, porém genuína, levando a sério essa contemplação do mundo interno. Porém, quando o extrovertido extroverte sua intuição como um prêmio, arruinam tudo. Mas se não estragar a introversão com a vaidade, a introversão com a vaidade, pode-se observar uma conduta mais real do que com introvertidos diante do seu inconsciente. Ao introvertido que se acorda para sua extroversão inferior, poderá espalhar o calor da vida em um verdadeiro festival simbólico, melhor do que qualquer extrovertido, dando vida profunda em significados e sentimento vital, semelhante à magia. Se o introvertido consegue pôr para fora sua extroversão inconsciente de maneira adequada, poderá criar uma atmosfera simbólica como uma comunhão ou um rito consagrado. Entretanto, vale lembrar que a maioria das pessoas escondem seu lado inferior com pseudo-adaptações, pois temem serem julgados pela sociedade e por si mesmas naquilo que se denomina falsas crenças. O eu inferior e infantil que está no domínio dos medos da vida adulta. Então, é um breve resumo desses dois livros, dessas grandes obras, e
para dar uma finalização aqui, umas observações de coisas que eu tenho estudado tanto no ramo do, digamos, ocultismo, metafísica, se preferir chamar, também dentro das neurociências, que com o tempo eu fiz uma pós-graduação bem longa nessa parte, né, das neurociências, a neuropsicologia, e apresentar para você como que esses aspectos interagem de outras formas. Então, vamos dar continuidade aqui. Bem, ao longo da história, da construção dos conhecimentos da nossa mente, das capacidades psíquicas, do desenvolvimento e de outras formas de compreender como melhorar nossas capacidades emocionais, mentais, de forma a integrá-las e não desaparecer com elas, muita coisa da psicologia, na verdade, vem de linhas esotéricas, do ocultismo, como, por exemplo, até esse fenômeno de partes dos tipos psicológicos. Um lugar onde que a gente pode encontrar fontes sobre isso é no tarô, inclusive, na parte dos arcanos da corte. Hoje na neurociências, na neuropsicologia, alguns testes desse tipo de conhecimento de padrões de personalidade, eles dividem não só em 8 funções, né, que são 4 tipos psicológicos e 2 tipos de função externa e interna. Acabou o horóscopo? Dividindo em 16 partes, eles acabam assemelhando a construção que se teve dentro da narrativa do tarô sobre os 16 arcanos da corte, que não são numerados, muitas vezes muito mal compreendidos, mas eles trazem reflexos de personalidade, digamos, algumas mais inferiores, infantis, ali que estão começando a ter uma energia de descobrimento, de desenvolvimento, e outras que já estão nessa parte mais superior, de função mais da capacidade, né, íntegra, ou das capacidades, tanto a moral, tá? Que não existe nem o bem nem o mal ali, tanto nos arcanos quanto nessas funções. O que é bom ou mal é como que isso reflete na nossa vida. Mas, em suma, o que eu tô querendo dizer é que você pode encontrar nessa parte dos mistérios muito sobre isso. E isso já vem desde os processos iniciáticos culminados ali pelos povos que seguiam Hermes, Aton, né? E outras configurações que depois foram passadas para o aramaico, nos povos hebreus. Já se encontra algumas coisas descritas nos achados dos livros de Enoque, nos manuscritos do Mar Morto, que fizeram parte de uma mística judaica que compôs também a mística cristã, ou a cabala cristã, se quiser chamar. E dentro disso, né, passado dos processos gnósticos, chega então na alquimia, já os símbolos já mais escondidos ou ocultos, né, para não se perder ao longo da história da humanidade devido a perseguições, sempre existe até hoje, né, perseguições religiosas, perseguições por causa do conhecimento, vide, né, políticos que gostam de desfazer do conhecimento da filosofia nas escolas, como, sei lá, se fosse fazer crianças se tornarem filósofos. Na verdade, é só para ajudar a ensinar a pensar, a interpretar e essas coisas. Mas aí, dentro desse conhecimento que ficou obscurecido e tudo mais, coisas foram preservadas ao longo daquela medicina primordial, quando começaram a buscar os estudos, ainda em Hipócrates, os fenômenos dos 4 elementares, já com outros nomes ali das funções. Aí, então, Jung pega essa amálgama de símbolos e transforma nas funções psicológicas e nos tipos. Que, sendo 8, então o seu desdobramento agora na neuropsicologia são 16 formas, e se entende que elas não têm só esse plano superior e inferior bem divididinho, como se fosse assim que funciona a vida. Se entende que isso sempre está numa dinâmica, uma passando para a outra, às vezes até no movimento da nossa idade, à medida que a gente vai envelhecendo e tudo mais, ou até durante a infância. Muitas dessas funções se interagem, interpõem, às vezes um tipo pensativo se torna um tipo intuitivo, ou sensorial, ou sentimental, e vai desdobrando ao longo das idades. Mas, claro que tem algumas funções mais adaptadas, né? Até porque a gente também é um ser socioambiental, e tem outras funções menos adaptadas. E com isso, fica aí a dica para estudos, para quem gostar dessa linha, né, teórica e metafísica, para poder se compreender melhor, desenvolver melhor como você se comunica com o outro e com você mesmo, até nas suas interpretações de sonhos. Beleza? Então, valeu por ter chegado até aqui, ter acompanhado essa leitura e até o próximo vídeo. Acabou o programa. O pacifista John Lennon é do signo de Libra.